Fala, rubro-negros e rubro-negras, bem-vindo ao Resenha da Nação. É, Hoje é a final, grande final, né, do estadual, primeiro jogo da final contra o Fluminense. E como todos vocês sabem, a Arrascaeta não vai jogar. E dentro disso, eu vim trazer para vocês rapidinho uma análise tática de quem poderá substituir a Arrascaeta e como o Flamengo deve iniciar essa partida, beleza? Então, vou dividir aqui com vocês minha tela, essa tela aqui. Ó, vamos lá. Como vocês sabem, o Flamengo joga num 3-2-5 em, em organização ofensiva, né? E aqui são os três zagueiros que têm jogado ultimamente, com os dois volantes, os dois laterais bem espetados, dando amplitude máxima, um centroavante que é o Pedro, aqui é o Arrascaeta 10 e o 11, normalmente quem está jogando aqui é o Gabigol, né? Então, o que acontece? Como o Arrascaeta não vai jogar, a substituição mais natural, né? Era que o Everton Ribeiro viesse para cá. Porém, o Everton Ribeiro tem um probleminha de jogar na esquerda, né? O Everton Ribeiro, a gente já viu já anteriormente, o Everton Ribeiro não se adapta bem desse lado, por um simples motivo. O Everton Ribeiro é canhoto e ele é um jogador muito associativo, ele não é um jogador de espaço de força, né? Que tem esse um contra um forte, com velocidade, com força. Então, o Everton Ribeiro, para ele ganhar, para ele ter vantagem, ele vem muito por dentro para se associar no meio. Embora ele receba muitas vezes a bola aberta, ele vem por dentro. E quando ele vem por dentro pela esquerda, a bola, para proteger do seu oponente, que normalmente está desse lado aqui, a bola fica muito próxima, fica muito pro pé direito dele, para ele poder fazer essas conexões aqui, esses passos cavados, essas infiltrações e tal. Então, como a perna direita boa é a esquerda, quando ele carrega para cá, ela fica muito à mostra pro oponente. Então, normalmente o oponente consegue fazer o desarme. E ele joga tudo torto, né? Porque ele é canhoto. Então, quando ele puxa essa bola para dentro, ele não tem jogo pela direita, com o pé direito, porque ele é canhoto. E a perna direita dele não é a perna dominante, não é muito forte. Então, esse é um dos porquês que o Everton Ribeiro não deve começar no lugar do Arrascaeta, pela esquerda. Ah, mas Eliseu, então inverte, né? Bota o Everton Ribeiro aqui e o Gabigol aqui. É a mesma primícia, porque o Gabigol também é canhoto. E o Gabigol, ele fez a base toda dele de ponta. Então, o Gabigol não está acostumado a trabalhar de costas, né? Receber essa bola de costas. Ele tem pouca mentalidade de espaço. Ele não consegue enxergar para onde ele tem que dominar por falta de cacuete mesmo. Ele nunca jogou nessa posição. Ele fez um pouco disso com o Dorival, mas de uma maneira diferente, onde ele pegava a bola mais pela ponta, mais por aqui, e ele conseguia fazer associações mais já de frente. E agora o Vitor Pereira tem pedido para ele fazer esse segundo homem aqui, ó, por dentro, né? E que ele tem tido muita dificuldade. Eu vou mostrar para vocês um vídeo, uma análise rapidinha que eu fiz do Gabigol jogando e as diferenças que tem dele antes e depois. Por que que antes, mesmo com o Dorival, ele fazia mais ou menos as mesmas funções, mas ele rendia muito mais e agora com o Vitor Pereira ele não tem rendido, ele não tem conseguido dar seguimento às jogadas. A gente vai falar sobre isso mais para frente. Mas agora vamos falar sobre o substituto do Arrascaeta. Então, o Gabigol também não deve fazer, ele não deve trocar o Everton Ribeiro pelo Gabigol, a não ser que ele mude essa estrutura. Ele pare de jogar com um atacante só, jogue com dois e centralize o Everton Ribeiro. Se ele fizer esse tipo de movimentação, com o Everton Ribeiro mais solto, pode funcionar, tá? Mas hoje, embora haja essa troca, às vezes o Gabigol mesmo vem para a direita e às vezes o Arrascaeta vem para a esquerda, embora haja essas trocas, é, quando você tem um jogador fixando mais essa última linha aqui, você gera mais espaço para esse homem aqui e ele consegue trabalhar melhor, tendo mais opções à sua frente. Se essa mudança ocorrer, eu acredito que possa ser o Everton Ribeiro, mas mudaria um pouquinho a estrutura do que hoje o Flamengo joga. O que também não é nenhum absurdo, isso pode acontecer, tá? Mas se o Vitor Pereira quiser manter essa estrutura tática com dois homens aqui, ó, nesse entrelinhas, né, que a gente chama, que é
normalmente a vulnerabilidade das equipes que marcam com duas linhas de quatro, que é o Fluminense. E tendo dois jogadores nessas entrelinhas aqui para poder fazer desencaixar as marcações na última linha, o Everton Ribeiro não deve entrar aqui, porque aqui já ocupa o Gabigol. E o Gabigol não deve sair do time, até porque o Gabigol é o Gabigol, né, gente? Então, a pessoa mais cotada para substituir o Arrascaeta nesse segmento, Matheus França. Matheus França deve ocupar essa vaga aqui, porque ele entrou muito bem no último jogo contra o Vasco. Inclusive, foi ele que conseguiu o pênalti, que tirou o Flamengo do sufoco, né? O Flamengo estava sendo pressionado, o jogo estava 1-1, o Flamengo sendo pressionado, e o Matheus França consegue roubar uma bola aqui, sofreu um pênalti, que o Pedro converte e tira o Flamengo do sufoco, inibe um pouco, e a entrada dele também inibiu um pouco o ímpeto do Vasco, que estava pressionando muito o Flamengo. Então, quem deve ser o substituto aqui? Matheus França, pelo mesmo motivo. Matheus França é de origem meio-campista, ele está acostumado com essa função, ele joga em todas as outras funções. No Flamengo ele já jogou aberto pela esquerda, no Flamengo já jogou aberto pela direita, já jogou de centroavante, de falso 9, né? Então, Mas essas posições não são as posições de origem dele. A posição de origem dele é jogando pelo meio, e Matheus França é um menino destro, muito habilidoso, e tem mais facilidade de jogar pelo corredor esquerdo, justamente por essas questões que a gente já falou. É um menino que consegue jogar, consegue ter esse arranque individual, consegue vencer os seus duelos individualmente quando joga na ponta, mas ele também consegue ser muito associativo, jogar por dentro, e ele é destro. Então isso facilita muito, assim como o Arrascaeta ele é destro, e isso facilita muito as conexões que ele pode ter aqui quando ele puxa para o meio. Tá? Então, eu acredito que o Matheus França seja o substituto do Arrascaeta, uma questão tática. Se o Vitor Pereira quiser manter a estrutura tática que ele já vem treinando, que ele já vem introduzindo na equipe do Flamengo, Matheus França é o principal candidato para substituir o Arrascaeta. E ele jogou muito bem nos últimos jogos que ele fez. Agora, vamos falar de Gabigol. Por que o Gabigol não tem rendido tanto? E por que ele tem cada vez mais os porquês do Gabigol não estar rendendo nessa posição, tá bom? Deixa eu fechar aqui. Boa. Eu vou abrir para vocês aqui o vídeo. Bom, então, temos um vídeo aqui e eu vou mostrar para vocês por que o Gabigol não consegue render bem nessa posição. Como eu disse para vocês, o Gabigol ele tem dificuldade de ver os espaços que tem livres para que ele possa avançar, né? Ele baixa aqui no espaço, ele faz muito bem, ele é um jogador que entende muito bem os espaços, mas quando ele enxerga de frente. Então, por exemplo, nessa jogada aqui, ele faz o domínio assertivo, mas ele domina para ele. Quando tem um espaço aqui que ele pode jogar para cá para se associar, e ele não faz, e ele perde muito tempo, ó, e vai ter que voltar. Quando a bola chega no Gabigol, ele não consegue progredir no campo. Aqui é a mesma coisa, ó. Ele tem um espaço absurdo para que ele possa dominar orientado para cá, aproveitando esse espaço aqui, gerando dúvida nos defensores do Vasco, e ele não faz, e ele volta a jogada toda, podendo ele fazer, e aí você perde tempo, e acontece que a equipe do Vasco já consegue se recompor e dar menos espaço para a equipe do Flamengo. E ele é muito bom nisso, ó. Quando a bola entra aqui, ele enxerga meio de espaço, sabe que o lateral esquerdo vai subir pressão no Mateuzinho, ele vai pegar as costas, ele vai infiltrar, fazer o famoso facão dele, né, nas costas desse lateral aqui, e gerando um passe, uma finalização. Mas jogando de costas naquela posição, ele não é bom. Ó, ele tem dificuldade de entender os espaços que se apresentam no jogo quando ele desce para fazer esse entrelinhas aqui. Tem uma questão também de perfilamento, que ele está perfilado errado, e de domínio orientado, que ele não domina para onde deve orientar. Ele acaba normalmente perdendo muito tempo e a marcação chegando. Se ele domina orientado para cá, ele já quebra essa linha, ele já consegue vencer essa linha aqui e gerar dúvida nessa última linha, dando espaço até para uma finalização ou para um passe. Mas como ele demora muito, esse defensor aqui vai subir, vai conseguir marcar ele, fechar os espaços vitais, que é o corredor central, fechar o funil
e obriga o Gabigol a abrir o jogo e o Flamengo a jogar por fora. Então, mais uma vez, olha, ele demora muito, dá muitos passes e acaba não conseguindo dar seguimento à jogada, né? E agora, como o Gabigol rende mais, né? O Gabigol rende mais quando ele joga de frente. A gente vai ver aqui que quando ele joga de frente, ó, ele aqui, ele vai receber a bola e ele consegue dar seguimento à jogada e ele consegue criar alguma coisa. Aqui, ó, mesma coisa quando ele vem mais aberto, quando ele não está muito centralizado aqui, ó, onde tem menos espaço, quando ele está aberto, ele consegue criar boas tramas, consegue pifar os seus colegas, consegue temporizar, ó, fazer a equipe progredir para uma finalização. Aqui, ó, ele dá mesmo que seja pelo corredor central, ele já está numa situação de frente, ele já domina de frente, e isso facilita muito o jogo do Gabigol. E vai ver aqui de novo, ó, já está de frente, ele consegue se associar e consegue fazer a equipe progredir. Beleza, pessoal? Isso é o que tenho para vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado. É, Se o Vitor Pereira não mudar a estrutura tática do Flamengo, quem deve começar, acredito eu, é o Matheus França no lugar do Arrascaeta. Beleza? Saudações rubro-negras. Vamos ser campeão hoje. Vamos ganhar do Flu. Vamos ganhar essa vantagem aí pro segundo jogo. Beleza? Um abraço para vocês. Fiquem com Deus.